Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Olho Mágico, por William Camargo. Eu nunca devia ter tocado naquele relógio. Não foi medo que eu senti naquela noite na oficina de Thomas, nem nojo. Foi algo pior. Foi a sensação exata de perceber que existe uma lógica por trás do mundo e que ela é completamente incompatível com a mente humana. Na época, nossa cidade ainda existia, Greyfall, um lugar pequeno construído entre montanhas de pedra negra e florestas antigas demais para terem nome. O tipo de cidade onde nada acontece por décadas e então, de repente, bum, tudo acontece de uma vez. A mina já estava quase seca, o inverno vinha cedo naquele ano e a fome começava a rondar as casas como um animal paciente. Foi quando Silas chegou. Ninguém sabia de onde ele vinha. Apareceu numa carroça sem identificação, trazendo caixas cobertas por tecidos úmidos e livros tão velhos que pareciam feitos de pele humana ressecada. Alugou um quarto na hospedaria e passou os primeiros dias sozinho, andando pela cidade durante a madrugada, observando construções, ruas e principalmente a montanha atrás da igreja velha. Ele tinha um rosto difícil de lembrar depois que você desviava os olhos. Magro demais, pálido demais, a pele parecia esticada sobre os ossos como papel molhado. Mas eram os olhos que me incomodavam. Não pela aparência, pela atenção. Silas olhava para as coisas como alguém tentando ouvir algo escondido dentro delas. Foi Thomas que falou com ele primeiro. Thomas era ferreiro, mecânico e o homem mais inteligente que eu conheci. E também era curioso demais. Quando viu o objeto que Silas carregava preso em seu casaco, foi imediatamente obcecado. Era um relógio de bolso, grande, pesado e escuro. Mas não havia números, nem ponteiros normais. Só círculos concêntricos cobertos por símbolos que pareciam mudar discretamente dependendo da luz. E no centro, um único ponteiro fino girando lentamente no sentido contrário. E ele nunca parava, nunca acelerava. Silas dizia que o objeto era anterior à própria ideia do tempo humano. Chamava aquilo de instrumento de convergência. Ninguém entendia o que significava. Thomas passou semanas tentando abrir o relógio. Eu estava presente na primeira vez que ele conseguiu remover a tampa traseira. Não havia mecanismo, nem uma engrenagem, nem uma mola, nem um espaço interno compatível com o tamanho daquele objeto. É difícil de explicar, só havia escuridão. Não era uma ausência de luz, era escuridão verdadeira, profunda demais. Quase impossível. Lembro que Thomas aproximou uma lanterna da abertura esperando enxergar ao fundo, e a luz desapareceu. Não iluminou nada, foi engolida. E então ouvimos o som. 3 batidas lentas, distantes, como algo colossal golpeando pedra em algum lugar impossível de medir. Thomas fechou o relógio imediatamente. Mas depois daquilo os sonhos começaram. Todos na cidade começaram a sonhar a mesma coisa. Corredores subterrâneos, pedra úmida, escadas descendo sem fim e algo enorme respirando muito abaixo da terra. As pessoas acordavam sangrando pelo nariz. Algumas vomitavam uma substância negra parecida com petróleo espesso. Os animais enlouqueciam durante a madrugada. Cavalos quebravam as próprias pernas tentando fugir dos estábulos. Cachorros se recusavam a entrar em certas ruas da cidade. Então as crianças começaram a desenhar. Símbolos, os mesmos do relógio. Nenhuma delas sabia explicar o significado. Silas observava tudo sem surpresa. Aquilo me assustava mais do que os sonhos. Ele parecia esperar, como um astrônomo esperando um eclipse inevitável. Thomas continuava obcecado pelo relógio. Parou de dormir, parou de comer. A oficina dele ficava acesa até o amanhecer, enquanto os sons metálicos ecoavam pela cidade. Quando eu fui vê-lo pela última vez, encontrei páginas inteiras cobertas por cálculos impossíveis e desenhos de estruturas subterrâneas que não pareciam ser construídas por mãos humanas.
Ele me disse algo naquela noite que eu nunca esqueci. Disse que o relógio não marcava o tempo, marcava um alinhamento. E eu ri na época. Hoje eu entendo, porque poucos dias depois as batidas começaram no mundo real, não só nos sonhos. Debaixo da terra 3 vezes, sempre 3. As vidraças tremiam, poeira caía do teto. As pessoas paravam de falar no meio da frase porque sentiam aquilo vibrando nos ossos. Greyfall inteira começou a adoecer. Mas não era uma doença comum. As pessoas esqueciam rostos, esqueciam nomes, esqueciam palavras simples, como se alguma coisa estivesse lentamente desmontando a mente humana por dentro. Eu encontrei Thomas novamente 3 dias depois. Ou o que sobrou dele. A oficina estava aberta, as paredes cobertas por símbolos do relógio. Havia marcas profundas no chão, como se móveis pesados tivessem sido arrastados em direção ao porão. E o cheiro era insuportável. Quando eu desci as escadas, eu encontrei Thomas ajoelhado, diante de um buraco aberto na pedra. Mas ele estava vivo, mas não completamente. Os olhos dele estavam sangrando, a mandíbula pendia torta e os dedos estavam destruídos até o osso de tanto cavar. Mesmo assim, ele continuava sorrindo. No centro do buraco estava o relógio, aberto. E agora eu conseguia ver, aquilo não era vazio. Era profundidade, uma distância impossível existindo dentro de um objeto pequeno demais. E algo estava olhando de volta. Eu não consigo explicar direito, porque o cérebro humano não possui uma linguagem adequada para certas formas. Não era um rosto, nem criatura, nem matéria sólida. Era uma estrutura, viva, feita de ângulos errados e movimento impossível. Como se espaço e carne tivessem sido misturados numa única coisa pulsante. Então eu ouvi a respiração perto demais, muito maior do que qualquer ser vivo deveria ser. Thomas começou a rir enquanto o sangue escorria dos dentes quebrados. As batidas vieram logo depois, tão fortes que Greyfall inteira tremeu. A montanha atrás da igreja rachou ao meio. Casas desabaram, o chão abriu em vários pontos, revelando túneis antigos que não existiam nos mapas da mina. E as pessoas começaram a caminhar em silêncio, centenas delas, descendo em direção às rachaduras abertas na terra. Não pareciam hipnotizadas, pareciam chamadas. Silas estava entre elas, segurando o relógio contra o peito como um objeto sagrado. Ele olhou para mim uma última vez antes de desaparecer na escuridão e sorriu. Nunca mais eu vi nenhum deles. Dias depois, homens armados chegaram da outra cidade e encontraram Greyfall vazia, sem corpo, sem luta, sem explicação. Só símbolos, milhares deles, marcados nas paredes, portas, igrejas, debaixo da pele de alguns animais mortos. Hoje eu moro longe das montanhas, longe das minas, longe de qualquer lugar profundo. Mas às vezes eu acordo durante a madrugada ouvindo as 3 batidas lentas no chão. E então eu lembro que vi dentro do relógio. Aquilo não era uma passagem nem um portal. Eu acho que era um olho. Porque existem coisas tão antigas que usam o próprio universo como porta.